Aleluia, a paz do Senhor para todos, amém, meus irmãos. Quantos estão alegres, digam aleluia. Graças a Deus. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel, capítulo de número 47. Quero assim externar minha gratidão mais uma vez por poder ser contemplado da manifestação da glória de Deus aqui, em nome de Jesus. Louvar a Deus pela atividade em que tivemos ontem também. Não foi aquilo que esperávamos, mas em tudo nós glorificamos a Deus. Quantos acharam? Diga amém. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, a partir do verso 3 diz assim: Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordão de medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio, e eu não podia atravessar. Deus, nós te adoramos, te glorificamos pela tua graça, pela tua bênção. Continua, Deus, em nosso meio, fala conosco, usa-nos, ó Deus, para que a tua palavra venha a ser permeável. Prepara o coração da tua igreja como um solo fértil para assim receber aquilo em que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Venhamos fazer práticas desta palavra salvadora, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, graças a Deus que tem nos dado a vitória. Nós estamos diante de um texto muito pouco explorado, dito. Por quê? Falar do profeta Ezequiel é sempre muito complicado, difícil. Todos nós sabemos que a Bíblia ela se compõe de 3 linguagens: a linguagem literal, a linguagem alegórica e a linguagem figurada. Logo, o livro do profeta Ezequiel, ele torna-se um livro de difícil entendimento. Por quê? Porque a linguagem deste cânon é uma linguagem alegórica, é uma metáfora. Por isso se torna difícil o entendimento, mas é claro que pela direção do Espírito, ele vai nortear, ele vai direcionar a pessoa que tem o poder da oratória para se entregar aquilo em que Deus revelou para a igreja. Todos nós sabemos que o profeta Ezequiel, ele é um profeta exilado, ou seja, cativeirado, preso. Assim como o profeta Jeremias, todos nós sabemos que Israel sofrera uma devastação num período difícil, quando o profeta Joel, que é um profeta pré-exílico, que profetizou a destruição, a queda da nação de Israel, a invasão babilônia, levando o povo ao cativo. E quando este cativeiro acontece, Israel fica dividido em 3 partes. Todos nós sabemos que o profeta Daniel,
e o profeta Ezequiel são profetas contemporâneos com o profeta Jeremias. Quando Deus levanta Nabucodonosor para levar Israel ao cativeiro, Israel fica dividido em 3 partes. Um pouco do povo ficou em Israel e o restante do povo foi levado a cativo para a Babilônia. Chegando na Babilônia, dividiu-se em 2 partes. Um pouco do povo ficou em Israel e a outra parte do povo foi levado a cativo para a Babilônia. Chegando na Babilônia, divide-se em 2 partes. Para o povo que ficou em Israel, Deus deixa o profeta Jeremias. Para o povo que ficou antes dos muros da cidade, nas margens do rio Quebar, Deus levanta o profeta Ezequiel. E para o povo que atravessou as muralhas babilônicas, Deus levanta o profeta Daniel. Deus então levanta, antes deste ocorrido, um profeta por nome de Joel. Joel então vai profetizar sobre 2 chuvas que existiam na Palestina. Uma chuva se chama Temporã e a outra chuva se chama Seródia. Joel também vai profetizar porque existiam 4 pragas de gafanhoto. Essas 4 pragas iam neutralizar os sonhos de Israel. Eram 4 gafanhotos. O primeiro gafanhoto se chamava de cortador, o segundo manifestador, o terceiro migrador e o 4º gafanhoto era destruidor. O primeiro gafanhoto queria deixar Israel vulnerável, a ponto de ser levado a cativo para a Babilônia. Este gafanhoto se chamava cortador. Este gafanhoto, ele tinha a função, Paulo Vitor, de emigrar como uma praga na plantação que se chamava vinha. O segundo gafanhoto é o gafanhoto manifesto. A função dele era de entranhar, era de destruir todo pé de oliveira. O terceiro azeite se chamava migrador. O migrador, ele tinha a função de entranhar sobre o trigo. E o 4º gafanhoto se chamava o destruidor. Este era o pior de todos. A função do gafanhoto destruidor era matar as crianças. E todos nós sabemos que criança fala de sonhos, de promessa. Também nós sabemos que o primeiro gafanhoto, ele tinha a função de extrair e acabar com a vinha em 12 dias. Acabando com a vinha, e todos nós sabemos que vinha fala de alegria, vinha fala de manifestação de forma teofânica de Deus, vinha fala de alegria, vinha fala de felicidade. Israel então perdeu a sua primeira coluna, a vinha. Israel já não tinha mais alegria. A segunda função do gafanhoto, Henrique, era acabar com a oliveira. Todos nós sabemos que a oliveira extrai a uva, a oliveira extrai o azeite. O azeite, ele é um símbolo, sinônimo do Espírito Santo. O azeite, ele tinha função, era a engrenagem de Israel. E a terceira imigração do gafanhoto era acabar com o trigo. E o trigo fala de palavra. E a 4ª imigração do gafanhoto era acabar com os sonhos de Israel. Então Israel está sem alegria, Israel está sem o vinho, Israel também está sem a unção. Israel não tem mais a unção, Israel não tem mais o azeite escorrendo pela sua vida. A terceira coisa é o trigo. Israel já não tinha mais a palavra. Trigo fala de palavra. E a 4ª função de Israel era acabar com
com o trigo. Acabar com o trigo era a palavra, e a quarta função era destruir as crianças, acabar com os sonhos, acabar com os projetos de Israel. Israel já não tinha mais nada disso. Então o que ocorre? Chegavam a devastação e levava todo o povo de Israel ao cativeiro. E é neste período que Ezequiel está às margens do rio Quebar, profetizando para esta nação. Israel perdeu toda a alegria. Todos nós sabemos que a criança, quando nasce, ela tem um período fértil. Todos nós sabemos que a grávida, ela tem um período para que a criança venha a nascer. Ela não pode nascer antes, também não pode nascer depois, porque se passar do tempo do nascimento, a mãe ou a criança vai a óbito. E indo a óbito, os sonhos vão embora. Indo a óbito, não tem mais projetos, porque a única esperança de Israel eram os futuros. É por isso que Joel, ele vai falar: chorem os ministros e os sacerdotes entre o alpendre e o altar, porque a única riqueza que Israel tinha, levaram a cativo. Agora Nabucodonosor leva toda a nação para Israel, sendo cativeirado, sendo presos e oprimidos. Por quê? Porque Israel não tem alegria, Israel não tem palavra, Israel não tem azeite. É uma pessoa que não tem alegria, ela fica vulnerável. Uma pessoa que não tem a vinha, ela não sobrevive, ela vive em um colapso interno de depressão. Por quê? Não tem alegria, não tem festa, não tem esperança. Uma pessoa que não tem a oliveira sobre a sua vida, ela fica esquelética, ela fica apática, porque a única engrenagem da nossa vida é o Espírito Santo. É Ele que vai levando, é Ele que vai encorajando, é Ele que vai nos possibilitar e vai impossibilitar a ação dos estrangeiros, do exército estrangeiro. Nós sabemos também que nenhum ser humano ele sobrevive sem um trigo. Nós sabemos que o trigo ele representa a palavra de Deus. Se não tem palavra, não tem vida. Se não tem vida, não tem esperança. Se não tem esperança, é melhor enterrar, é melhor escrever aqui jaz Luciano, porque não tem palavra. E a palavra de Deus, ela é a nossa única esperança. Observam, querido, se nós nos encaixamos dentro desses 4 gafanhotos, provavelmente você não percebeu, mas existe um gafanhoto que está puxando, emigrando a sua alegria. Pode ter também um gafanhoto que tirou da sua vida toda a unção, que tirou da sua vida todo o azeite, aquilo em que um dia você buscou nas madrugadas e não busca mais. Observam também, querido, se sobre a sua vida não existe mais trigo, provavelmente você não tem mais o desejo de ler a palavra, não tem mais o desejo de buscar nas madrugadas. É porque o gafanhoto, o cortador, ele está impregnado na sua vida. Observa também, se esse destruidor não chegou na sua vida, tudo vai mal, os sonhos não vão bem, a criança está doente, o esposo quer ir embora, a esposa quer ir embora. Esse gafanhoto, ele está emigrado, ele está impregnado na sua vida. Mas nesta noite, como profeta de Deus, eu quero vos falar que Deus ele vai restituir 4 vezes mais. Ele vai trazer de volta o azeite, ele vai trazer de volta a vinha, a alegria, ele vai trazer o trigo e vai trazer os sonhos da sua vida. Joel então vai dizer: chora os ministros, sacerdotes, entre alpendre e altar. Por quê? Porque existe uma função. Quando nós vamos estudar acerca do tabernáculo, é muito interessante isso. Nós entendemos que ele se dividia em 3 partes.
pátrio, a parte externa, e é isso que esse texto vai falar. A nave e o Santo dos Santos. Quando o homem pega Ezequiel pela mão, Ezequiel vai enxergar que de dentro do limiar da porta do templo saía um rio. E este rio, ele tinha uma função. Veio um varão com um cordel, com um medidor, para medir a altura das águas. Ezequiel então vai falar que a primeira medição, quando ele foi passar, dava sobre os seus tornozelos. A segunda, o joelho. O terceiro, os lombos. E a quarta, ele já não podia mais caminhar. Deus estava requerendo de Israel uma busca mais profunda. Deus estava revelando a Ezequiel o que ocorreu, mas é interessante que primeiro ele vai mostrar toda uma estrutura do templo. Ele pega Ezequiel e faz uma inferência e mostra, não que ele saiba, porque ele sendo sacerdote, ele entende, conhecia toda a harmonia, todo o funcionamento do templo. O sumo sacerdote, só ele tinha a função de entrar nos santos dos santos. E só para que você entenda esta visão desses 3 ou 4 níveis de águas, o qual Ezequiel passou, nós precisamos tentar entender a função do templo. Nós sabemos que o templo, ele tinha parte externa naquela época. Aquelas pessoas que adentraram, não dentro do santo, e nem nos santos dos santos, porque só o sacerdote e só o sumo sacerdote tinham essa função. Então aqueles que ofereciam o holocausto, aqueles que ofereciam a sua oferenda, tinham uma parte exclusiva para eles ficarem contemplando e observando oferecer o holocausto, que era uma vez no ano, que nós chamamos festa Yom Kippur, dia do arrependimento. Então adentraram no templo, e os que estavam na parte externa e os sacerdotes, eles tinham a função de preparar todo o ato litúrgico do culto, preparar os pães asmos, preparar o incenso. A parte mais difícil era do sumo sacerdote, porque a função do sumo sacerdote era atravessar o véu, o santo dos santos. E como deveria, de que forma? Porque todos nós sabemos que a função deles, ele era oferecer ao Senhor o sacrifício do povo. E nós sabemos que quando ele adentrar e atravessar o véu, automaticamente, se ele não estiver com a vida no altar, ele ia ser fulminado. Já por isso, existia um sino sobre o seu corpo e uma corda para que ninguém adentrasse e resgatava. Então puxava pela corda. Esse era o mais difícil para um sumo sacerdote. Quando o sacerdote preparava tudo, ele chegava para o sumo sacerdote e falava: olha, está tudo preparado, a mesa do incensário está preparada. Então, este período, o sumo sacerdote, o seu coração, ele entrava em ataque cardíaco. Por quê? Porque ele tinha função muito difícil. Dependendo da situação ou da atual conjuntura, o qual ele estava vivenciando, ele poderia morrer dentro dos santos dos santos. Ou seja, para atravessar os santos dos santos, era um ato difícil para um sacerdote. Mas tinha uma coisa que ele podia fazer: tinha o altar do incensário, tinha a mesa do incensário. Então o sacerdote, ele queria um sinal para adentrar no santo dos santos. Então ele pegava o incensário e começava a acender o fogo. E diz a história, querido, escute isso: antes
antes dele entrar para os santos dos santos, ele começava a acender o incenso. A história diz que quando ele acendia o incenso e pegava o incensário e começava a sacudir, aquele lugar, aquele ambiente, o átrio do templo começava a impregnar de fumaça. Só que ainda não era o momento, Paulo Vitor, ainda não era a hora do sumo sacerdote entrar no santo dos santos. Mas que hora é essa? Ele sabia que ele tinha que entrar a qualquer momento. O coração do sumo sacerdócio, Fabrício, está apavorado. Parece que eu vejo ele dizendo: será que eu vou morrer? Será que a minha hora vai chegar? Ele pegava o incensário e começava a queimar. Mas só que passava o tempo, passava a hora, o sacerdote precisava atravessar aquele véu. Então, para ele saber se ele podia atravessar ou não, ele juntava as duas pernas e a ponta do nariz. Quando ele não enxergava mais o nariz, quando não enxergava a ponta dos teus pés, aí ele podia atravessar. Só que o incenso não era suficiente, o incenso não foi suficiente. Então o sumo sacerdote começava a sacudir de novo o incensário, e a fumaça impregnava o templo. Mais uma vez ele juntava os seus pés e começava a olhar. Ele enxergava ainda os seus pés e a ponta do nariz. Então ele dizia: eu não posso entrar ainda nos santos dos santos, porque se eu entrar eu vou ser fulminado. Se eu entrar eu vou perder os meus sonhos. Se eu entrar eu vou perder a minha história. Então ele começava novamente, impregnava aquele lugar de incenso. A fumaça começava a cobrir o santo dos santos, porque do outro lado dos santos, Luan, tinha a arca dos querubim, tinha a maior riqueza de Israel. Então, para estar junto da glória de Deus, tinha que queimar incenso, tinha que impregnar o lugar de incenso. E todos nós sabemos que Apocalipse, João vai falar que as nossas orações, ela cheira como incenso suave. E quanto mais oração, mais poder. E quanto mais poder, mais glória de Deus. Então está o sacerdote: eu ainda estou me enxergando, eu estou me vendo por inteiro. Até que tinha um momento que a fumaça impregnava tudo, impregnava os músicos, impregnava o átrio, impregnava fora do templo. Então o sacerdote, ele não conseguia mais se enxergar. E quando não consegue mais enxergar, a glória de Deus tomava aquele lugar. Salomão vai falar que quando começou a orar, ninguém conseguiu ficar de pé, porque era tanta glória naquele lugar que eles manifestavam a glória de Deus. Então o sacerdote falava: eu vou atravessar. Não precisa de sino, não precisa de corda, porque o Senhor recebeu o meu sacrifício. Então ele atravessava o santo dos santos, e o que ele se deparava, a maior riqueza de Israel, Fabrício, a arca dos querubim, a presença de Deus, uma riqueza que um dia, Flávia, Israel perdera. Israel perdeu a esperança, Israel perdeu a vinha, Israel perdeu o trigo, Israel perdeu o bebê, Israel já não tinha mais esperança. Agora está uma nação apática, agora está uma nação esquelética, andando para um lado pelo outro, batendo cabeça, esperando a sua resposta. Mas Israel sabia que um dia que ele enchesse o incenso, o incensário, e queimasse o templo, o negócio ia ficar estreito. Porque se tem uma coisa, Luan, que Satanás detesta, é um crente que ora. Se tem uma coisa que Satanás detesta, é um crente que está de joelho, porque ele não resiste. Um coração de um crente quebrantado, de um coração que ora, de um coração que busca. Se você é um desses crentes, joga a tua mão pro outro e adore ao Deus de Israel. Israel perde tudo isso. Deus agora quer restaurar Israel. Israel era o bebezinho do Senhor. Era aquele que ele pegava no colo, amamentava, cobria, protegia.
só que desprezou. Então Deus mostra a Ezequiel 4 níveis para uma vida espiritual, 4 processos. Ezequiel disse que foi caminhando, e nesta caminhada, a primeira água batia no tornozelo, o primeiro nível. Observa e tenta entender. Se nós não estamos enquadrados dentro de um desses níveis. O que Deus requeria novamente do povo é que o povo voltasse novamente, mesma esperança, mesmo em cativeiro, porque o cativeiro na vida do povo de Israel foi só para trazer a esperança e para dar conserto em Israel, para alavancar. No ano de 555, Joel profetiza e se cumpre. Jeremias então vai escrever 5 lamentos do que iria acontecer. No capítulo 5, no último lamento de Jeremias, ele vai falar: renova os nossos dias como o de antes. Porque o presente de Israel não era bom. E todo lamento é porque perdeu, esqueceu-se, deixou alguma coisa para trás. Jeremias então escreve estes lamentos baseado em que Israel estava vivenciando. Ele diz: renova, Senhor, os nossos dias como antes. Quando os sacerdotes adentravam no templo, e toda a shequenara, a fumaça, a impregnação, não tinha mais isso em Israel. Agora a história vai levantar e vai dizer que existia um homem por nome de Ezequiel. Ezequiel vem para mudar a história. E o bom profeta, ele é levantado a cativo. Estando eu no meio dos exilados, Deus levanta Ezequiel, embora já chegara neste lugar, já com uma função. Segundo os historiadores vão contar que Ezequiel era um catador de lenha. Por que era um catador de lenha? Biblicamente falamos, nós sabemos que quando Levítico escreve que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, ele vai falar dos filhos de Arão. Por quê? Os filhos de Arão tinham a função de manter os altares acesos, os altares de Israel. A primeira chama Deus já havia jogado em Israel, que era a chama do Onipotente. A segunda função era trazer a lenha e abanar, para o fogo manter aceso. Então os filhos de Arão buscavam as lenhas para poder manter a chama acesa. E Ezequiel, ele fica conhecido como um catador de lenha, porque onde ele estava, em uma margem do rio Quebar, ele começou a catar lenha, a acender o altar de Israel. Israel então vai criando forma. Depois de estar empalidecido, o quadro clínico de Israel desfalecido, depois que Ezequiel começa a catar lenha, começa a soprar e abanar, Israel vai desenhando, Israel vai pegando forma, Israel vai virando um bebê novamente. Capítulo 47, Deus vai descrever. No capítulo 8 de Ezequiel, Deus abre uma CPI e mostra o que estava acontecendo. Mas o 47 é o renovo de Israel. Tudo que havia perdido, tudo que o migrador, que o cortador, que o destruidor havia tirado de Israel, Deus estava trazendo de volta, mas com uma condição. Observa que as águas estavam no tornozelo. E hoje, o que temos hoje no nosso meio são pessoas com águas no tornozelo. Pessoas que não querem se envolver, Fabrício, com aquilo que Deus tem deixado como legado e herança. Porque todas as vezes que nos envolvemos com a glória de Deus, Deus ele pede o Isaac. Isso cria uma insegurança e isso cria um medo. Porque todo envolvimento, ele nos traz um compromisso, um peso, uma responsabilidade.
É por isso há um motivo de não nos envolvermos com a obra de Deus. É por isso há um motivo de ficarmos com as águas somente no tornozelo. Por quê? Porque Deus, Ele vai requerer da minha vida o Isaac. Deus, Ele vai querer da minha vida aquilo que tem de melhor. É por isso nós só ficamos na parte externa do templo, para não se envolver com aquilo que Deus tem de melhor para as nossas vidas. E às vezes nós não percebemos, e o tempo vai passando e a água só fica no joelho. Somos tendenciosos a nos afogar com água no tornozelo. Mas eu tenho certeza e absoluta que com águas no tornozelo você não vai ficar. Você vai se envolver com a obra de Deus, independente ou não do Isaac, porque tu é profeta mesmo no rio Quebar. E te garanto, Deus, Ele vai estar contigo, meu. Deus, Ele vai te conduzir. Por isso, meu irmão, deixa a água vir, deixa a água tomar, deixa a água te cobrir. Não se contenta só com água até o tornozelo. Deixa o nível subir e envolver a sua. O segundo nível dessa água que Ezequiel fala, diz que foi até o joelho. Olha que interessante. Esta água foi até o joelho. Deveríamos sim falar de oração. Mas o que Deus estava requerendo de Israel é muito interessante. É muito mais que isso. É daquelas pessoas que estavam com a água até o joelho e ouviram a palavra e se envolveram com a obra. Eu vou até o joelho. Só que esta água até o joelho é interessante. É daquelas pessoas que trabalham, sabe? Que buscam, que dão os seus melhores. Só que ele só se envolve com esta parte. E até aceita às vezes a afronta de Satanás. E aí nós pegamos como exemplo o exército de Israel. Golias chega, um povo guerreiro, um povo que venceu batalha, um povo que conheceu as ações e a ação do Deus de Israel, viu o agir de Deus. Só que quando Golias chega e eles são afrontados pelo Golias, eles se conformam. Esse era o segundo povo que estava em Israel. Esse foi um dos segundos povos que o gafanhoto chegou e ó, vocês trabalham, né? Vocês são bênção. Tá bom, eu vou dobrar agora a tribulação. E se conformaram, se afastaram, porque a adversidade, a crise ministerial bateu na porta. A afronta, a retaliação bateu. Avisaram que ia ter, mas deram continuidade e se afastaram. Deixaram com que o inimigo se manifestasse e cruzaram os braços, ficaram de longe observando. Quando Golias chega em Israel, afronta todo o povo, toda a nação, é o que eles ficaram escondidos, inclusive o rei de Israel. Naquela época, se tinha alguém que podia enfrentar o Golias, só Saul. Até ele se escondeu. Homens de guerra, aprovado, bom de espada, sabe da força em que Deus tem sobre a sua vida, mas o envolvimento com a obra de Deus fez com que eles paralisassem diante da adversidade. E aí Davi, ele dá um banho em tudo isso. Aí Davi, ele muda a história. Davi, ele chega, observa o quadro clínico, o cenário e diz assim: eu vou mudar a história. Por quê? Porque quem está contra nós é incircunciso. Quem está contra você que trabalha, que dá o seu melhor para a obra de Deus, é incircunciso. E o grande problema nosso que nos envolvemos, às vezes queremos lidar com a força. Só que com a força do nosso braço, para ligar com o gigante, não dá. E Davi percebe isso e diz: Golias, são pessoas sábias, mas estão com medo da adversidade.
estão com a água só até o joelho, mas eu estou enxergando muito além. Eu não vou contigo com espada, eu não vou contigo com arma, eu vou contigo, Golias, em nome do Senhor dos Exércitos. Ele pega a espada, Deus derruba o gigante e ele traz na mão a cabeça de Golias. Ei, meu irmão, em nome de Jesus, dá um golpe nessa adversidade. Você é um guerreiro de Deus e corta a cabeça desse gigante. Ah, meu irmão, em nome de Jesus, esse gigante ele vai cair. Esse gigante vai cair. Tenha medo não, irmão. Não tenha medo do que pode te acontecer. Não tenha medo daquilo. Deixa a água te banhar. Não fica com ela só até o joelho, não. Então a terceira visão, o terceiro nível, é o nível do santo dos santos. Lembra do sacerdote? Esse nível, jovem, ele é o mais difícil. Porque lembra que eu falei para vocês que a função do sacerdote, antes de entrar no santo dos santos, era queimar o incenso do sumo sacerdote, a ponto de não mais se enxergar. Esse é o pior. Esse é o nível que requer mais. Este é o nível que requer mais das nossas vidas, do nosso ministério. De não nos enxergarmos mais. Porque depois, irmão, que tu passar do joelho, é besteira, irmão. Não dá continuidade. Porque uma vez envolvido, da mesma forma as retaliações vão vir. Então, para não olhar mais para o teu eu, para mim não olhar mais para o meu eu, vai em frente. Vai em frente. Porque este nível, quando você atravessa, você chega no quinto nível. E aí sabe o que ele fala? E eis que eu não podia mais atravessar. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero concluir esta mensagem falando isso. Deste quarto nível. Este quarto nível, ele é interessante, que junta todas as adversidades do nível 1, nível 2, nível 3. É onde o ambiente onde você está não vai ser mais favorável. Aonde tudo se levanta. Aonde tudo vai te perseguir. Só que Ezequiel, ele fala, eu não podia mais atravessar. Vírgula. Não tinha mais condição, só que ele chegou no nível 1, nível 2 e o quarto nível. Se ele chegou no quarto nível, o incenso ele já foi queimado. A fumaça impregnou, ninguém se consegue mais enxergar. E se não consegue mais enxergar, você não consegue mais andar. Ezequiel ele diz. Só que o texto afirma dizendo que Ezequiel, ele passou do quarto nível, e a história vai nos dizer, e ele retornou da onde me tirou. Como? Se Ezequiel afirma, escute isso, que ele não podia mais atravessar, quem atravessou Ezequiel? Porque do nível 1 ele passou, do nível 2 ele passou, do nível 3 ele diz que não conseguia mais, mas estava no nível 3. Porque o ambiente não era favorável. E aí, a história vai nos dizer em Gênesis 37, de um homem chamado José. A história diz que José, ele teve um sonho e relatou aos teus irmãos. E isso criou uma ira, uma indignação no coração da tua família. Então a situação, o ambiente de José já não era mais favorável. Mas a história vai dizer no capítulo, no versículo 9, que ele teve ainda um outro sonho. E contou de novo. Que garoto ousado. Porque eu tenho sonhos, contei o sonho, me trouxe problema, me trouxe adversidade. E José era um cara terrível.
ele continua a sonhar. Porque José entende que este nível é o nível que Deus vai pegar ele no colo e vai carregar até o mais profundo e a mais segura. Quem levou Ezequiel foi Deus. Ele diz: então eu não conseguia mais atravessar, mas ele foi até o destino e retornou. Porque quando passamos desse nível, é o Senhor que nos leva nos braços e nos mostra. Minha querida, em nome de Jesus, a história vai dizer que este rio saía debaixo do templo do limiar, encheu a vida de Ezequiel, escute isso, e foi desembocar no Mar Morto. Para simplificar, Mar Morto é um mar de sal, na região de Sodoma. A história diz que alguns anos esse território, este mar, sofreu um maremoto terrível, a ponto de se espalhar bola de sal pelo ar para tudo quanto é lado. É numa dessas que a mulher de Ló, correndo, ela para e olha para trás, e uma bola de sal cai sobre a sua vida e ela fica parada. Ela vira uma estátua. Porque esse mar não tinha condições nenhuma de ser fértil. Mas quando este rio passa, Ezequiel vai dizer que ele desemboca no Mar Morto, ou seja, o mar de sol. E o que era infértil, ele começa a fertilizar. Porque onde o rio passa, ele vai tirar do nível 1, vai jogar no nível 2, vai tirar do nível 2, vai jogar no nível 3. E no nível 4, você já vai estar totalmente envolvido com o rio de Deus. Por isso, em nome de Jesus, curva as suas cabeças, querida, em nome de Jesus. Passa desse nível hoje. Entrega tudo para Deus. Não tenha medo se Ele venha te pedir o teu Isaac. Passa para o segundo nível hoje, mas não para no segundo nível. Vai para o terceiro nível, porque o quarto nível Deus vai fazer você mergulhar no rio e Deus vai ser contigo. Oh, Espírito Santo de Deus, curva a sua cabeça e fecha os teus olhos em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, esse rio ele está aqui. O gafanhoto pode ter levado tudo. Ah, Luciano, você falou do vinho, a alegria. Ah, não tem mais alegria, é verdade. Essa foi uma das barreiras de Israel. Mas também não tem mais o azeite, que vai produzir também o óleo, vai escorrer. Também não tem mais comigo na minha casa, no meu lar. E o gafanhoto também emigrou também no trigo, não tem mais trigo. Eu não tenho mais vontade de ler a palavra, eu não tenho mais vontade de buscar. A história também diz, Luciano, que levou também os sonhos, os projetos, que é o quarto gafanhoto. Mas Deus, Ele é um Deus de esperança. E quando esse rio ele começa a sair do templo, ele vai impregnando. O que nós precisamos fazer é fazer como o sumo sacerdote, pegar o incensário e começar a sacudir e impregnar esse lugar, porque Deus está em cima e vai receber as nossas oferendas. Oferece para Ele e diga: Deus, eu não quero mais ficar com água até o tornozelo. Deus, eu não quero mais ficar com água até o joelho. Eu não quero mais ficar com água até os lombos. Eu quero beber, eu quero me envolver, eu quero fluir, eu quero me envolver. Oh, aleluia. Oh, meu Deus. Levante a mão, querida, em nome de Jesus. Só você que quer se envolver a um nível mais profundo. Porque à medida em que você for andando, essas águas elas vão aumentar. Aumentando as águas, aumenta a diversidade. Mas escute isso. Aumentando a diversidade, aumenta a proteção divina. Aumenta a proteção divina. Aumenta a proteção divina. Hoje tem proteção divina. Aumenta a proteção divina. Então,
Só você que acredita isso e levantou a tua mão. Nós, obreiros, vamos interceder por você, querido. Em nome de Jesus, vem até aqui frente. Nós vamos interceder. Isso, querido, sai do seu lugar em nome de Jesus. Chega de nível 1, chega de nível 2, chega de nível 10. Hoje tem nível 4, hoje tem rio, hoje tem rio, hoje tem rio, hoje tem proteção divina para a tua vida. Eita Deus.